Capítulo 29. O universo como organismo, movimento e princípio. Tendo chegado a este ponto, após haver realizado em grandes linhas a exposição do sistema cosmográfico, podeis ter uma ideia aproximada de sua incomensurável grandiosidade. Por simplicidade e clareza, tive de seguir uma exposição esquelética e esquemática. Observamos o fenômeno reduzido à sua mais simples expressão de desenvolvimento linear, e ainda assim, que complexidade de organização e de funcionamento, que riqueza de pormenores, que vastidão e profundidade de ritmo, que grandiosidade de conjunto. Acenei para vós uma síntese de superfície. Esta síntese, porém, é apenas a seção de uma esfera dilatando-se, na qual os ciclos, para corresponderem mais exatamente à realidade, teriam de ser esféricos, porque a evolução, espacial em gama, dinâmica em beta, conceitual em alfa, etc., mudando de qualidade em cada fase, constitui uma verdadeira expansão em todas as direções. Não possuís sequer as palavras adequadas para englobar exatamente todos estes conceitos ao mesmo tempo. Dos símbolos e abstrações matemáticas em que o aspecto mecânico conceitual do universo está isolado do aspecto dinâmico-estático e de outros aspectos que estão além de vossa inteligência, passai agora para a realidade, vestida de miríades de formas, complicada de infinitas minúcias de ações e reações. Imaginai a miríade de seres que exorbitam do universo de vosso concebível e que, movidos por um incessante dinamismo, sendo impelidos pela lei, que é o princípio de seu ser, seu instinto irresistível, sua aspiração máxima, e atraídos pela imensa luz que desce do alto, cada vez mais elevada à medida que eles sobem, estão empenhados nesse grande esforço de buscar sua evolução, cuja finalidade é a conquista de perfeição, poder, consciência e felicidade sempre maiores. Imaginai os seres todos escalonados, cada um em seu nível, de ciclo em ciclo, tal como concebeis os anjos organizados nas esferas celestes. Imaginai o canto imenso que da harmonia desse organismo, na ordem soberana dominante, eleva-se de toda parte, e então um pouco da grandiosa visão se abrirá diante de vossos olhos. Olhai, cada fase é um degrau, um átimo no grande caminho. As fases matéria, energia e espírito formam um universo. Outros universos o seguem e o precedem, organizando-se num sistema maior, que é elemento de um sistema ainda mais amplo e complexo, sem jamais haver fim, nem para o mais, nem para o menos. O princípio das unidades coletivas em seu aspecto estático e o princípio dos ciclos múltiplos em seus aspectos dinâmico e mecânico é a força de coesão que sustenta a estrutura dos universos. Uma vez que a evolução é palingenesia, retorno eterno que leva do simples ao complexo, do indistinto ao distinto, multiplicando os tipos, isso levaria à pulverização do todo se essa força de coesão não reorganizasse o diferenciado em unidades cada vez maiores. Vós mesmos viveis esse princípio quando, ao progredir na especialização do trabalho, sentis a necessidade de reorganizá-lo, quando, em paralelo ao maior desenvolvimento das consciências individuais,
vedes nascer consciências coletivas cada vez mais amplas e mais coesas. Assim, todos os seres, à medida que evoluem, tendem a se reagrupar em unidades coletivas, em colônias, em sistemas sempre mais abrangentes. Isso vos explica a razão pela qual a matéria, que consideramos em sua estrutura e em seu devenir, apresenta-se a vós, na realidade das formas, não em suas unidades primordiais, mas amalgamada e comprimida em agregados compactos, organizada em unidades coletivas de indivíduos moleculares. É a trajetória da espiral menor que se funde na espiral maior. Da molécula aos universos, sempre a mesma tendência de reorganização num sistema maior, de encontrar um equilíbrio mais completo em organismos mais amplos. Por isso, não encontrais moléculas isoladas, mas sim cristais, verdadeiros organismos moleculares, aglomerados geológicos. Não encontrais células, mas sim tecidos, órgãos e corpos, que são sociedades de sociedades. Sempre sociedades, de moléculas, de células, de indivíduos e assim por diante. Não apenas com a subdivisão de trabalho, mas também com a especialização de aptidões e de funções. Essa possibilidade de estabelecer contatos e ligações entre os mais distantes fenômenos, devido à universal unidade de princípio, nos permitirá mais tarde construir uma ciência jurídico-social em bases biológicas. É a esta unidade que deveis também o fato de encontrardes não planetas isolados, mas sistemas planetários, não estrelas, mas sistemas estelares, não universos, mas sistemas de universos. Em vosso universo, essa força que cimenta os organismos, mantendo-os unidos e compactos, vós a denominais de coesão no nível gama, atração no nível beta e amor no nível alfa. Trata-se de um princípio único, que se manifesta diferentemente nos diversos níveis, assumindo diversas formas adaptadas à substância que nelas se revela. Encontrais essa força unificante manifestada na concentricidade de todas as volutas da espiral. Tudo se entrelaça ao redor de um centro, que é o núcleo, o eu do fenômeno, em torno do qual gira a órbita de seu crescimento. O princípio das unidades coletivas dispõe as individuações por hierarquia, escalonando os seres em diferentes níveis segundo o respectivo grau de desenvolvimento e capacidades intrínsecas. Por isso, naturalmente, sem esforço, o tipo superior domina o inferior, que não tem possibilidade de se rebelar, pois tudo que se encontra acima dele está totalmente fora de sua compreensão e de sua capacidade de ação. Estabelece-se desse modo um equilíbrio espontâneo nos diversos níveis, devido simplesmente ao peso específico de cada individuação. O diagrama das espirais fornece o conceito das hierarquias. Deveis agora saber que sois não somente membros de vossa família, de vossa nação e de vossa humanidade, mas também cidadãos deste grande universo. E somente os limites de vossa consciência atual não vos permite sentir que sois uma roda da imensa engrenagem, uma célula eterna indestrutível, cujo trabalho contribui para o funcionamento do grande organismo.
Esta é a extraordinária realização que vos será proporcionada por sua evolução para superiores formas de consciência. Quando lá tiverdes chegado, olhareis com pena e desprezo para vossas ferozes fadigas atuais. Esta é a visão das esferas celestes, de onde promana o hino da vida. Imensa visão, porém simples em comparação com a visão de seu movimento. Os seres não se detêm em seus diversos níveis, mas se movem através deles por meio de uma íntima elaboração que os transforma a todos. Em vosso universo físico-dinâmico-psíquico, não somente a esfera física é dominada pela energia e a energia é dominada pelo espírito, mas todas juntas também constituem um incessante movimento de ascensão das esferas inferiores às superiores. A matéria, o universo estelar, é uma ilha que, na primeira pulsação, emergiu do nível das águas do universo inferior. A segunda pulsação produziu uma emersão mais alta, a energia. A terceira pulsação produziu uma emersão utilíssima para vós, o espírito. Desse modo, a substância modifica-se de forma em forma, e as individuações do ser elevam-se de esfera em esfera, aparecendo em vosso universo concebível provenientes do infinito e desaparecendo imersas no infinito. No alto está a luz, o conhecimento, a liberdade, a justiça, o bem, a felicidade, o paraíso. Grande luz que se projeta e acende em vós como um pressentimento, algo que está acima de vossos ideais e de vossas mais elevadas aspirações. Embaixo estão as trevas, a ignorância, a escravidão, a opressão, o mal, a dor, o inferno. É o vosso passado enchendo-vos de terror no presente, que por sua vez amanhã será passado e também vos encherá de terror. A evolução corresponde a um conceito de libertação dos limites que sufocam, dos liames que estrangulam. É um conceito de expansão cada vez mais ampla, do nível físico ao dinâmico e ao conceitual. Por isso, a evolução é subida, progresso e conquista. Embaixo, nos graus subfísicos, o ser está apertado em limites ainda mais angustiosos do que são o tempo e o espaço, tormentos de vossa matéria. No alto, nos graus superpsíquicos, não apenas caem as barreiras de espaço e de tempo, tal como já ocorre em vosso pensamento, mas também desaparecem os limites conceituais em que vossa faculdade intelectiva está hoje confinada. O horizonte do concebível será deslocado imensamente para mais longe. No entanto, hoje ainda constitui para vós um limite que só podereis superar pela evolução. O universo psíquico já é muito mais vasto que os outros dois, pois nele os limites de espaço e tempo já desapareceram completamente. E a vossa mente, isso é inegável, perde-se em tanta amplidão. Mas certamente deveis compreender que o absoluto só pode ser um infinito, porque só um infinito pode conter e esgotar todas as possibilidades do ser. Sois cidadãos do universo, no entanto, deveis compreender que não sois o universo. Sois órgãos e não o organismo. Sois um momento do grande todo e não a medida das coisas. Infelizmente, vosso concebível restringe-se aos limites de vossa consciência, que se comunica apenas com o exterior
pelas estreitas portas dos vossos 5 sentidos. O que mais pode ser acrescentado a isso pela maioria das pessoas? É muito pouco para conceber o absoluto. O limite sensório é restrito e vos mantém num estado que, diante da realidade das coisas, poderia ser chamado de contínua alucinação. E essa é a base de vossa pesquisa científica. Quando adquirirdes sentidos diferentes, o mundo se modificará. A verdadeira distância que separa os seres nos diversos níveis não é dada pelo espaço, mas sim por um diferente modo de vibrar em resposta às vibrações do ambiente. Cada ser é um relativo, fechado num limitado campo conceitual. A série infinita dos seres sentirá o universo de infinitas maneiras, inimagináveis para vós. O relativo vos submerge. A consciência que se apoia na síntese sensória é um horizonte circular fechado. Sem dúvida, é difícil para vós sairdes de vossa consciência e superá-la, impulsionando-vos até os mais longínquos horizontes para conquistar novos concebíveis. Mas é isso que vos ajudo a fazer e é a isto que vos leva à evolução. Quem vive satisfeito com a pequena visão que domina, poderá saciar-se durante algum tempo, mas corre o risco de encontrar grandes desilusões tão logo chegue a mudança da morte. Apesar de muitas das coisas que vos estou expondo aqui não poderem ser verificadas atualmente com vossos meios sensórios, a convergência de todos os fenômenos que conheceis em relação a esses conceitos vos faz confiar também na correspondência destes conceitos com as realidades ainda não controláveis por vós atualmente. Tudo está aqui sintetizado num sistema orgânico completo e compacto. Por que, então, deveria o desconhecido mudar de caminho, fazendo exceções num organismo tão perfeito? Quando eu tratar das normas de vossa vida, esta massa enorme de pensamento que estou acumulando constituirá uma base que não podereis mais derrubar. Assim, impelida por baixo pela maturação dos universos inferiores, ávidos de expansão e de progresso, e atraída pela imensa luz que desce do alto, fecundando e incentivando a subida, a evolução avança como uma imensa maré que arrasta todas as coisas. A lei que estudamos na trajetória típica dos movimentos fenomênicos é a lei desta evolução. É o canal através do qual se move a grande corrente. É o ritmo que organiza o grande movimento. Os seres não sobem ao acaso. Para atingir alfa, é indispensável atravessar beta e, antes disso, passar por gama. Ninguém é admitido na fase mais alta a não ser pelo amadurecimento, depois de ter vivido toda a fase precedente. Só se pode avançar por degraus sucessivos. Por isso, as formas mais evoluídas compreendem as menos evoluídas, mas a recíproca não ocorre. Só depois de haver alcançado a plenitude da perfeição, que advém do fato de ter atravessado todas as possibilidades de uma fase, pode-se passar para a fase sucessiva. Assim avança a grande marcha. A estrada está traçada e não é possível sair dela. A evolução não é uma subida confusa, desordenada, caótica, mas sim um movimento perfeitamente disciplinado, sem possibilidade de enganos ou de imposições.
A lei possui um ritmo próprio, absoluto, segundo o qual só se avança por continuidade. É indispensável existir, viver, experimentar, amadurecer, semear e colher, em estrita concatenação de causas e efeitos. O mundo pode vos parecer caótico, com os seres misturados e abandonados ao acaso, mas não importa uma aparente confusão espacial, pois cada ser traz em si, escrita na própria natureza, inconfundivelmente, a lei. Além disso, o caminho evolutivo não é um caminho espacial. O princípio é mais que o movimento, é ele que traça o caminho do movimento. Eis o aspecto conceitual ou mecânico do universo, que colocamos acima de seu aspecto dinâmico de movimento e de seu aspecto estático de organismo. Vedes que mesmo na trindade de aspectos de vosso universo, como organismo, movimento e princípio, encontrais este conceito de progresso, havendo nesses aspectos uma gradação de amplitude e de perfeição. Somente se passa aos níveis superiores depois de percorrer completamente os inferiores, amadurecendo completamente o respectivo princípio. Por meio de uma dilatação progressiva, a expansão evolutiva transforma-se de física em dinâmica e depois em conceitual. A evolução é esta íntima respiração em que vibra todo o universo. Seguindo o princípio que os rege, os seres existem como individuações e movem-se segundo a evolução. O princípio contém em embrião todas as formas possíveis, constituindo o desenho no qual estão traçadas todas as linhas do edifício, bem antes de haver surgido a primeira pedra para manifestá-lo. A criação ocorre a cada momento, fazendo emergir o novo a partir de um nada relativo, como resultado da realização de algo que estava à espera no germe. Não existe um nada absoluto. O ser toma uma forma nova, vestindo-a como uma roupa, um meio para subir, um veículo que depois abandonará. O conceito ou o tipo já estava à espera, fixado no princípio que o próprio ser enfeixava em si e do qual ele é a manifestação. Assim, as individuações atravessam a série das formas, cujos projetos estão contidos nas próprias individuações. Cada ser contém em si aquilo que será, a forma que deverá atingir. Contém em germe o esquema de todo o universo. Não ocupa nem é o universo inteiro, mas está inserido nele e vai se transformando sucessivamente. Por isso, o princípio, mesmo existindo nas formas, é algo acima e independente delas. Na realidade, o tempo infinito permitiu que o ser ocupasse infinitas formas, razão pela qual tanto o futuro como o passado estão efetivamente presentes no todo, apesar de não estarem no relativo, onde a forma encontra-se isolada e aguarda novos desenvolvimentos. Mas o desenvolvimento já está determinado, e os universos futuros que atingireis e atravessareis estão estabelecidos. Eles já foram vividos, constituindo o passado para outros seres, e existem quando vistos de um ponto diferente, do qual o todo olha para si mesmo. Essa relatividade de posições entre passado e futuro, criação e nada, desaparece no absoluto, onde todas as criações existem no infinito e na eternidade.
somente o relativo, porque se transforma, possui tempo, estando submetido ao ritmo evolutivo. A lei não tem limites, estando à espera no eterno. O tipo pré-existe ao ser que o atravessa. As coisas apenas vão e vêm. Aí está a visão bíblica da escada de Jacó. Os seres sobem e descem. Um chega, outro parte, outro se detém. Somente entre graus afins é possível a passagem por continuidade. Existem universos contíguos ao vosso, que o precedem e o superam, sendo somente isso que torna possível a passagem ao longo da cadeia. Não se trata de contiguidade no sentido espacial, mas sim no de afinidade, de semelhança de caracteres, de comunhão nas qualidades, no trabalho e nas possibilidades da jornada evolutiva. Se do ponto de vista estático, cada universo é um organismo completo em si mesmo, do ponto de vista da evolução, todos os seres se comunicam e se deslocam ao longo dele de um infinito a outro. Nas fases gama e beta, inferiores à vossa, os seres sobem e descem de acordo com a abertura e o fechamento da espiral, ou mais simplesmente, conforme a linha quebrada do diagrama da figura 2. Isso acontece por um princípio de necessidade, que não admite escolha, pois trata-se de uma maturação fatal, que o ser segue inconscientemente. Em vosso nível alfa, porém, aparece um novo fundamento, um princípio mais amplo, denominado livre-arbítrio ou livre escolha, que nasce paralelamente ao surgimento da consciência. Podeis acompanhar ou não a evolução, realizando-a na velocidade que quiserdes. Essa é a liberdade que preludia a fase mais X, na qual a consciência humana atingirá um novo vértice, conquistando uma nova visão do absoluto. Vosso mundo humano, portanto, contém alfa, sendo atravessado não apenas por seres que, provindo de formas inferiores de vida, mais próximas de beta, procuram subir, avançando custosamente no trabalho de criação do próprio eu espiritual, mas também por seres que, tendo decaído das formas superiores de consciência, entregaram-se à ruína, abusando do poder conquistado. Uns retrocedem, outros avançam. Uns acumulam valores, outros os perdem. Existem ainda os que param, indolentes, preferindo o ócio, ao invés de se esforçarem fatigosamente pelo próprio progresso. Daí a grande variedade de tipos e de raças no mundo. Essa é a substância de vossas vidas. Sois sombras que caminham, consciências em construção ou em demolição. Estais todos a caminho, e cada um grita a seu modo, com a voz da própria alma, lutando, agitando-se, semeando e colhendo. Livremente com as próprias ações, lançais a semente da qual nascerá aquilo que mais tarde constituirá vosso inexorável destino. Em vosso nível, é livre a escolha dos atos e dos caminhos, é livre a colocação das causas, sendo isso vos concedido por vossa maturidade de habitantes da fase alfa. No entanto, não é livre a escolha da série de reações e dos efeitos, que é inexoravelmente imposta pela lei. Cada escolha vos prende ou vos liberta. O poder de escolher e de dominar aumenta com a capacidade e com o merecimento, que lhe garantem o bom uso.
Dessa forma, o determinismo da matéria evolui gradualmente para o livre-arbítrio da consciência à proporção que esta se desenvolve. O livre-arbítrio não é, como em vossas filosofias, um fato constante e absoluto num conflito insolúvel com o determinismo das leis da vida, mas é um fato progressivo, relativo aos diversos níveis que cada um atingiu. Por isso, apesar de vossa liberdade, o traçado da evolução permanece inviolável. Essa liberdade, assim como vós, é relativa, e vossas ações só podem afetar o que se refere a vós mesmos. Eis, pois, em grandes linhas, o imenso quadro da criação. Eis o ciclo infinito de fórmulas abertas e comunicantes, progredindo das unidades mínimas às máximas, mediante uma elaboração que, em todas as profundidades do ser, opera o progresso da espiral maior, o qual é, por sua vez, movido pelo processo de todas as espirais menores até o infinito. Há, no âmbito de cada ciclo, uma pulsante respiração evolutiva, que se inverte e se equilibra num período involutivo, a fim de retomar, nesse retorno, uma respiração mais ampla. Isso se dá desde o infinitamente simples até o infinitamente complexo, sendo a respiração evolutiva de cada unidade estabelecida pela respiração evolutiva de todas as suas unidades menores. O vórtice maior progride pela saturação dos vórtices menores que o constituem. Pensai, o progresso de vossa consciência vive pelo concurso e pelo progresso de todos os ciclos menores, o eletrônico, o atômico, o molecular, o celular, de modo que, antes de ser um vórtice psíquico, é um vórtice de metabolismo orgânico, elétrico, nervoso, cerebral, psíquico e, finalmente, abstrato. Todo o passado está presente, indelevelmente fixado por todos os retornos involutivos. Todo o futuro está presente porque o presente o contém todo, como causa, como princípio, como desenvolvimento concentrado em estado latente. Se esta derivação do mais, determinada a partir do menos, pode vos parecer absurda, isto sucede apenas porque não podeis sair das fases de vosso universo, que constitui todo o vosso concebível. O mais é apenas a explosão de um mundo fechado em si mesmo, que já continha tudo em potencial. Evolução significa expansão de vórtices, que são depósitos de latências, à semelhança de um bloco de dinamite. Não se trata de mais ou de menos substância. O absoluto, que não tem medida, não possui quantidade. Trata-se de transformação, de criação apenas no relativo. Trata-se de uma autoelaboração que traz à luz beta de gama e alfa de beta. Mas nem por isso digais que o espírito é um produto da matéria. Dizeis sim que gama se eleva até alfa, revelando o princípio contido em si, latente em sua profundidade. Pensai, a respiração do átomo dada pela respiração do universo, a respiração do universo dada pela respiração do átomo. Uma criação sem fim, sem limites, onde tempo e espaço nada mais são do que apenas propriedades de uma fase, além da qual desaparecem, onde o relativo, limitado e imperfeito
mas em evolução e inexaurível no infinito, forma e iguala o absoluto. Dai a tudo isso uma concentricidade e uma coexistência que não podem ser expressas pela forma linear da palavra, e tereis uma imagem aproximada do universo em sua complexidade orgânica, em sua potência dinâmica e em sua vastidão conceitual. Final do capítulo 29.